Boa noite. Estamos hoje novamente com a CIB na TV, mostrando tudo o que acontece na nossa cidade com relação à associação comercial e todas as entidades e associações que são ligadas no setor produtivo de nossa cidade. E temos hoje a honra de receber Ciro Ferreira Pena Júnior, o Ciro Pena, que é presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, nossa co-irmã e parceiro, porque afinal de contas nós tratamos de assuntos diferentes, comércio, indústria e a pecuária, de uma certa forma está muito interligada, porque fazem parte de todo o contexto da cidade, da parte produtiva, né? Boa noite, Ciro, e seja bem-vindo. Boa noite, telespectadores da TV Barretos. Nós ficamos agradecidos pelo espaço que vocês têm nos dado aqui e estamos abertos a passar informações sobre o setor rural, um setor tão importante em todos os sentidos, para todas as comunidades e, sobretudo, para a comunidade barretense, visto que a maioria dos cidadãos aqui de Barretos tem a sua origem na zona rural. E Barretos tem a marca Barretos, justamente uma atividade que teve início numa atividade rural, né? Que é as montarias, os rodeios, tudo iniciou na década de 40, na década de 50, através de um esporte que tem a sua base, o seu fundamento na atividade rural. E a atividade rural, a pecuária e a agricultura, ela é também a base de toda a economia, né? Porque o ano que ela não vai bem, a pecuária, a agricultura, todo o segmento, toda a cadeia realmente de produção e de comércio acaba sentindo, porque ela é a base de tudo, né? Como que você vê hoje Barretos nesse ponto da agricultura? Tem se fortalecido, tem se modificado? Você que nos últimos 2 anos tem trazido uma nova mentalidade ao sindicato rural e realmente criando realmente essa necessidade de participação de todos os associados, da entidade em si, em todos os segmentos da comunidade. André, é o que eu sempre falo. Hoje em dia, uma ferramenta muito importante na sociedade é a comunicação. E o produtor rural, às vezes, comunica muito mal. E, em função dessa comunicação deficiente, às vezes ele leva uma pecha que ele não merece. Você falou que a atividade rural é a base da economia. Eu vou um pouquinho além. A atividade rural é a base do ser humano. Porque se nós estamos aqui com saúde, dando entrevista, passando os nossos conhecimentos para os nossos demais irmãos, é porque hoje cedo nós levantamos, nós tomamos água e a água também está se consolidando como uma atividade rural, tá certo? Com toda essa discussão do Código Florestal, o produtor rural também deverá, eu não estou falando a palavra poderá, ele deverá se tornar um produtor de água, então começa por aí. Nós utilizamos água, usamos energia elétrica, hoje a produção de eletricidade a partir da biomassa, do bagaço da cana-de-açúcar é uma realidade importante e fundamental para a atividade humana. Nós tomamos o nosso café da manhã, o leite, o pão, a manteiga, a geleia. Então, a atividade é a base do ser humano. E, infelizmente, principalmente pelas novas gerações, isso é esquecido. Hoje em dia, a moçada, com uma vida cada vez mais virtual, acha que a água nasce na torneira, e o leite, nasce na gôndola do supermercado. Então tem toda uma cadeia produtiva extremamente importante para a atividade humana e para a sociedade, para a sobrevivência do ser humano nessa vida moderna que todos nós levamos. Como que você vê hoje, Ciro, essa mudança que teve na nossa cidade, como a maioria do interior dos estados, das cidades, que teve essa mudança, muito forte da cana e a distanciamento um pouco das outras culturas, né, como a própria agricultura leiteira, a pecuária. Isso é bom para a cidade ou isso é um fator negativo? O que isso representa para nós hoje e no futuro? O mundo hoje é muito dinâmico e nós estamos numa fase da cana-de-açúcar, tá certo? Agora, eu digo, baseado em fundamentos, em estudos técnicos que foram realizados. O município de Barretos, salvo engano, é o 2º ou 3º município em dimensão territorial no estado de São Paulo. E dentro disso, nós temos uma das economias agrícolas mais diversificadas. Nós temos mais de 50% da nossa área coberta por cana-de-açúcar, tá certo? Cerca de 55% da nossa área. Em segundo lugar, vem a laranja. Eu não sei se você sabe,
Em 2008, Barretos foi o município que mais produziu laranja no Brasil. Você sabia disso? Não, é porque realmente a história é muito grande, né? Em terceiro lugar, nós temos uma produção ainda expressiva de grãos, porque junto com a cana ela tem um ciclo de 5 a 6 anos. Da engenharia agronômica precisa de haver rotação de culturas. Então, de um ciclo para outro, você tem que produzir leguminosas, principalmente soja e amendoim. Então, Barretos também é uma região de grande produção de grãos, principalmente leguminosas. Temos também uma pecuária muito expressiva. Aí mudou entre essa questão tecnológica. Antes da entrada da cana, nós tínhamos uma pecuária extensiva. E hoje o confinamento... Onde havia poucos bois para uma área maior. Hoje nós temos muitos bois em menores áreas, que é a pecuária intensiva. Barretos hoje produz muito boi confinado. Então a cana também produz insumos para os confinamentos. Produz bagaço de cana, que entra como fibra, produz a levedura, tá certo? Então a cana também ela auxilia na produção de carne, não apenas bovina, mas também de carneiros. O próprio Marcelo vai falar sobre esse assunto. Temos também uma produção expressiva de borracha. Barretos, no estado de São Paulo, é a segunda maior região produtora de borracha. Primeiro vem São José do Rio Preto. Temos também uma agricultura, principalmente pequena agricultura e o agricultor familiar, produção de hortaliças. Nós temos desenvolvido um trabalho muito importante em conjunto com a CAT, com a Prefeitura Municipal, para aplicar aqui em Barretos uma lei federal que foi criada em 2008, que obriga a Prefeitura Municipal na sua merenda escolar a comprar pelo menos 30% de todos esses produtos na merenda escolar, pelo menos 30% tem que ser comprado do agricultor local. Então, principalmente o pessoal ali da Cachoeirinha, das Barras, das contendas, eles estão cada vez mais acreditando nesse projeto e estão cada vez mais se fortificando. Porque o produtor rural, ele é um empresário. Um empresário, ele visa lucro. É lógico que tem que ter todo aquele contexto de sustentabilidade, não é apenas o lucro. Mas sem o lucro nós não sobrevivemos. Agora você me pergunta o porquê da cana. Às vezes tem preconceito sobre a cana, mas o grande preconceito é por conta das queimadas. E as queimadas estão com os dias contados. Esse ano, quase 100% da nossa área agrícola vai ser colhida através de máquinas agrícolas. Não vai ter queimadas mais. E existe um protocolo do governo do estado que prevê o fim das queimadas aqui no São Paulo para 2014. Mas eu acredito que ano que vem nós não mais conviveremos com esse mal, porque eu concordo que as queimadas realmente é uma prática medieval que não cabe mais na vida moderna e que está assim com os dias contados. E além do dano em si, o que todo mundo vê, realmente o dano ambiental, né? É importante a gente colocar essa questão de que o agricultor, o empresário, como você bem disse, ele tem toda a responsabilidade e toda a atividade comercial, empresarial, ela tem, enfim, o seu sustento, a sua própria responsabilidade, né? Ele é também, ao contrário do que muitos pensam, defensor do meio ambiente, né? Da ecológica da coisa, né? Ele não é um depredador, ele é realmente talvez o mais ligado realmente a esse setor que tem que ser da sustentabilidade, né? André, essa questão de meio ambiente é uma questão muito complexa. Já está provado em estudos que o degradador de meio ambiente é a falta de sustentabilidade econômica, social e cultural. Tá certo? Por exemplo, na década de 50, o governo ele oferecia condições favoráveis para os produtores desmatarem as beiras dos rios por conta do mosquito da malária. Você entendeu? Então, você vê como é que de uma época para outra os conceitos mudam. Mudou completamente, que hoje, ao contrário, ele tem que manter... Então, a partir do momento que o produtor rural tiver uma mínima renda para ele manter a sua família e proporcionar também desenvolvimento econômico para os seus funcionários, para toda uma região, com certeza
numa área menor, se ele conseguir um resultado maior, com certeza ele terá mais ânimo para ele preservar o meio ambiente, uma coisa que é extremamente importante em todos os setores da comunidade humana. E vale lembrar, o produtor rural leva essa pecha de pessoa que degrada o meio ambiente, mas se nós formos fazer uma comparação entre o campo e a cidade polui muito mais do que a zona rural. Vale lembrar, o Código Florestal de 1965, ele vale para o campo e vale para a cidade. Eu te pergunto, Barretos tem reserva legal? Tem um bossa aqui em Barretos? Vamos analisar os córregos, as nascentes. O Barretos não tem nem levantamento das nascentes que tem na zona urbana. E realmente sempre o peso cai em cima do agricultor. As pessoas vêm no rádio, vêm na televisão, no seminário, e o único degradador é o produtor rural. E as pessoas esquecem que o produtor rural, ele não produz para si. Produz, inclusive, para aquelas pessoas que no dia a dia o acusam. Então é uma coisa que tem que ser muito bem dita, muito esclarecida, tá certo? Porque às vezes a gente leva aí uma peixe injusta. E ela é bastante interessante comentar isso daí, que o agricultor ainda preserva 20% da tua área, pelo menos no mínimo, né? Como reserva, quer dizer, uma área que ele comprou, que ele toma conta, ele é responsável por aquela área, que é realmente o que mantém toda a pura e tudo mais. Nós vamos voltar a esse assunto e mais outros interessantes com o Ciro Pena, que é presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, falando mais sobre a participação do sindicato e com a associação comercial nas coisas do interesse da cidade. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. Que louco! O primeiro site de compra coletiva de Barretos. Somando e multiplicando para diminuir preço. Quer entender melhor? Uma batata recheada pode sair por menos da metade do preço. É isso mesmo, por menos da metade do preço. Uma pessoa compra, várias compram, bem mais barato. Que louco! Você, se não participar. Cadastre-se www.quilouco.com.br. E voltamos então à CIB na TV, hoje falando com Ciro Pena, presidente do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande. Cirinho, nós estamos falando então dessa parte ambiental, que realmente o agricultor, a ruralista, né, ele acaba preservando uma parte da sua área, que ele comprou, que ele tem toda a documentação, e ele é responsável por aquela área que são as APPs, né? Então, realmente, fortalecendo essa posição de que ele é responsável e participante também da comunidade como um defensor do que na realidade é a base dele de sustento, inclusive. Valorizar o meio ambiente, isso não deve ser uma atividade única, exclusiva do produtor rural. Toda a sociedade tem que valorizar o meio ambiente. Como que ela valoriza o meio ambiente? É dando valor econômico aos bens naturais, tá certo? Isso é feito através de PSAs, que são prestação de serviços ambientais, que é outro conceito que também está se consolidando no Brasil e, inclusive, o Código Florestal está sendo discutido, já foi aprovado na Câmara Federal, agora está sendo discutido no Senado e, com certeza, esses conceitos de prestação de serviços ambientais vai ser aprovado e eu acho que é um ponto fundamental para que realmente a sociedade brasileira, que é a única sociedade do mundo que cobra do seu produtor rural a preservação dos recursos naturais, porque eu não sei se você sabia, Código Florestal só existe no Brasil, não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, não existe no Japão, muito menos na África. Nós brasileiros somos o único do mundo com o Código Florestal e é o único produtor rural do mundo que é colocado diante da sociedade como vilão. Pelo contrário, na Europa e nos Estados Unidos, o produtor rural é tido como um herói nacional, tá certo? Daria conversa para outro programa, viu, André? Mas enfim, não é nessa questão que nós vamos nesse momento. Mas é só valorizando os recursos naturais e pagando o produtor rural pela prestação de serviços ambientais que nós vamos conseguir realmente aplicar esses conceitos de APP e de reserva legal dentro das propriedades rurais.
Isso tudo está muito ligado, Ciro, à questão que a gente pontuou na nossa seminário aqui, que é a questão da participação política. A gente, muitas vezes, isso aconteceu também com a associação comercial, com todos os meios, tanto comercial quanto rural, que é realmente a não participação nas discussões e vida pública, vida política, efetivamente, né? Então, é muito importante que a gente esteja ligado a isso, porque vem daí essa cobrança, toda essa situação em que, na omissão que as entidades de classe e representações da comunidade acaba tendo com o poder público, acaba nos gerando ônus, né? Como você vê essa participação política das entidades na vida pública da cidade e do país? A atividade pública é uma atividade inerente ao ser humano. O ser humano é um ser político, tá certo? E suas entidades representativas de classe também deverão o ser. O problema é que o produtor rural ele é muito bom porteira dentro, ele é muito bom para produzir, mas às vezes ele é muito ruim para se comunicar. Isso tem sido um aprendizado constante e muito grande, e não apenas em nível Barretos, em nível Brasil também. Se você for lá na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, a gente não vai nem falar de Câmara Municipal, porque na Câmara Municipal nós não temos nenhum vereador que realmente defende os interesses do produtor rural. Tem alguns que se dizem, mas na verdade, de fato, não são. Às vezes eles observam mais os interesses políticos, tá certo? Do que os interesses relativos à sua classe. Mas, normalmente, os representantes políticos, tanto em Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, são políticos ligados à agroindústria, ao agronegócio. Muito poucos são ligados realmente à atividade rural. Dentro do conceito de cadeia produtiva, onde tem as fazendas, as atividades produtivas, depois vem a agroindústria, certo? Existe um conflito de interesses também muito grande, que é um assunto também que daria margem para a gente fazer outro programa. Mas, normalmente, a agroindústria, que muitas vezes se diz representante do produtor rural, mas não o eles monopolizam as opiniões e o produtor rural fica isolado dentro da sua atividade rural, e isso é uma questão muito importante, é um defeito muito grande do produtor rural, e eu também não fujo desse conceito. O produtor rural na nossa região ele é muito individualista. Você não sabe a dificuldade que nós temos em levar o produtor rural para o sindicato rural. E não apenas para o sindicato rural, para as cooperativas, nós também estamos incentivando a criação de ações rurais. Você não sabe a dificuldade e a desconfiança que o produtor rural tem em participar das suas entidades de classe. Mas isso é uma questão cultural que aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não pode desistir, tá certo? Mas pode ficar tranquilo que isso não é um privilégio do sindicato. Realmente as pessoas costumam vir na hora que o leite derramou realmente, né? Que as coisas estão complicadas, mas não é na hora de decidir, a hora da questão. Isso acontece também na associação comercial. É importante a gente colocar essas questões que é importante, assim como nós, a associação comercial, o segmento comercial, deu um baque muito forte nessas atuais legislaturas. Também o sindicato teve, a produção rural, que foi o aumento de TR, que teve uma elevação muito grande na transferência, desculpa, eu falei errado. A taxa de transferência de imóvel, que houve uma acerbação muito grande na alíquota, né? Isso a gente acaba, às vezes, não posicionando e não tendo uma definição muito clara na eleger os nossos representantes, né? Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. A gente, como você disse, teríamos muito tempo para ficar conversando e vamos realmente ter outra oportunidade para conversar. Gostaria de deixar suas palavras para suas conclusões e algum assunto que porventura foi comentado, que fique à vontade no teu complemento. Nós estamos às ordens. Quando eu falo nós, não sou eu, não é o Sindicato Rural. Nós, enquanto representantes de classe, o Sindicato Rural é a única entidade com a investidura legal de representar 2.000 produtores rurais aqui na nossa região, Barretos, Colombo, Colina e Jaburandi. Estamos às ordens. Estamos às ordens para a CIB, estamos às ordens para a sociedade barretense, para a sociedade regional. A gente não pode esquecer que Barretos é de direito uma cidade centro de região, mas não é de fato. Tá certo? Nós temos que vencer os gargalos logísticos, né, da nossa cidade, os gargalos culturais também, que isso é uma coisa importante,
para que Barretos se transforme de fato em cidade líder de região. Barretos não pode, tem que ficar atento, porque Bebedouro está vindo com toda a energia e com desenvolvimento muito robusto. Barretos tem que fazer o dever de casa, trabalhar bastante. O setor rural não foge disso, estamos às ordens. E com certeza, André, uma coisa importante que a gente está implantando aqui em Barretos é uma união de todas as entidades, de todas as associações, cooperativas, a CAT, que é a Casa da Agricultura. Nós estamos desenvolvendo um trabalho conjunto. Para você ter uma ideia, sexta-feira nós realizamos aqui em Barretos, no recinto Paulo de Lima Correia, o primeiro dia, a comemoração, o primeiro evento comemorativo do Dia do Agricultor, porque essa data, dia 28 de julho, que foi criada por uma lei federal em 1960, dia 28 de julho é o Dia do Agricultor. Pela primeira vez, nós fizemos esse evento comemorativo aqui em Barretos. A gente colocou água no feijão para 300 pessoas, tinha quase 500 pessoas lá no recinto. Então foi um sucesso total e isso foi fruto de um esforço conjunto das várias entidades, porque nós temos que aprender a proferir a palavra nós, coisa que aqui em Barretos, às vezes, as lideranças políticas têm uma certa dificuldade, eles gostam muito de falar a palavra eu, e nós temos que falar a palavra nós. Nós, juntos, podemos muito mais e somos muito mais fortes. E nesse conceito também entra do relacionamento entre Sindicato Rural e a CIB, que cada dia mais tem que ser estreitado, tá certo? E nós, inclusive, lançar um desafio aí para, mais do que dar uma entrevista aqui para a CIB, nós desenvolvermos atividades conjuntas, atividades essas que vão beneficiar toda a nossa cidade e toda a nossa região. Nós ficamos extremamente agradecidos e estamos às ordens. Nós que agradecemos a oportunidade e realmente essa participação e realmente com lideranças como você, com cabeça aberta, realmente pensando na coletividade, que nós vamos conseguir ter um objetivo interessante e realmente firmar Barretos como um polo não só de compras, mas de comércio, de realmente um polo regional onde que as coisas acontecem efetivamente, né? Muito obrigado, Cilinho, pela tua presença e vamos agora para a matéria do dia. Que louco! O primeiro site de compra coletiva de Barretos. Somando e multiplicando para diminuir preço. Quer entender melhor? Uma batata recheada pode sair por menos da metade do preço. É isso mesmo, por menos da metade do preço. Uma pessoa compra, várias compram, bem mais barato. Que louco! Você, se não participar. Cadastre-se www.quilouco.com.br. A promoção dos avós, bisavós, avós e pais aconteceu de 25 de julho até o dia 14 de agosto. A promoção, como tem acontecido desde o começo do ano, são por setores. Então nós temos Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Zona Oeste. E os sorteios são separados. Então os prêmios são todos separados. Então nós vamos fazer o sorteio agora. Então vamos lá, ó. Os contemplados da Zona Sul que ganharam um pacote para a Festa do Peão. A Zona Sul, Tiago Ferreira de Souza, comprou e pegou o cupom na drogaria Fortaleza, ganhou um pacote para a Festa do Peão. Irani Rosa Alves, mora na rua 18, 2490, ganhou outro pacote da Zona Sul, Manolo Supermercado. Célia Maria, mora no bloco 7, ganhou outro pacote, tirou o cupom no supermercado Nossa Senhora Aparecida lá da Secap. Antônio Aparecido de Souza, bloco 24B, também do Nossa Senhora da Aparecida. Esses são os 4 ganhadores da Zona Sul do pacote para Festa do Peão. Agora o André vai sortear o pessoal da Zona Sul ainda um notebook. Esse cupom vale um notebook para os consumidores e clientes das lojas da Zona Sul. Dona Maria do Manolo está aqui, ó. Valdirene Batista de Carvalho, Alameda Panamá 207, tirou o cupom no Manolo e ganhou um notebook. Então agora nós, para a próxima zona. Agora vamos para a Zona Oeste.
Primeiro pacote da Zona Oeste. Valdivina Cândida Martins, Avenida Guaíra, tirou o cupom no Savenhago. Tá difícil o nome aqui, Bartolomeu Júnior, mas tem o telefone. Gente do céu. Bom, mas tem o celular. Celular 1964. Nós vamos ligar. Tirou no Ricardo Marques Reis, lá na Marques Veículos. Ele tirou o cupom. Ganhou um pacote para a festa do peão. Paula Figueiredo Costa. Tirou o cupom no Savenhago. Mora na Avenida Josina Pinheiro, 1833. Tem o celular também. Ganhou outro pacote para a festa. Kelly Cristina Rosane, mora na Avenida 45, tirou também no Savenhago, ganhou outro pacote. Agora, o Renato Peguim, que chegou agora da Zona Oeste, ele vai tirar o cupom que corresponde ao notebook daquele setor. No 3, 1, 2, 3, vamos, José. Luísa Paulino da Silva, Rua 19 de Novembro, 755 Barretos, tirou na Líder Comercial, ganhou um notebook da Zona Oeste. Próxima zona, Zé. Vamos lá. Zona Norte. Zona Norte, agora o pessoal da Zona Norte. Aí vale também 4 pacotes para festa e também um notebook. Adalberto Marreta, Zé Luiz, por favor, cada um pega um. É bom informar a todos que esses cupons vão para aquela urna que está ali atrás, vão ficar até o final do ano. Esses cupons estão valendo para concorrer no final do ano uma casa. No 3, 1, 2, 3, cada um pega um. César Durval Ferreira, Rua 60144, ganhou um pacote para a festa do peão. Zona Norte. Meu Deus do céu. Esse aqui é de Planura. Abies R. da Silva. Rua G, número 340, Planura, tirou no Lavradores Supermercado. Também Lavradores. Isaura. Pelo amor de Deus. Bom, mas tem o telefone aqui também. 1685, Isaura Garcia. Savenhago. Isabelle Ferreira Galdino, Rua Uruguai, Barretos, também ganhou um pacote. Pedro Barbosa, Avenida... Oliveira e Souza. Pedro Barbosa, Avenida Abdo Dair, Bloco 712. Telefone 5285, tirou na empresa Oliveira. Bom, ganhou o notebook. Vamos lá para a Zona Leste. Vamos lá, pessoal. Zona Leste. Também 4 pacotes para a festa do peão e um notebook. Vamos lá. De lá para cá, os 4, por favor. No 3. 1, 2, 3, vai. Cada um pega um. Supermercado de novo. Supermercado Barretense, Lúcia Helena da Silva. Ganhou o pacote para a festa do peão. Barretense de novo. Neuza dos Santos. Não tem problema. Barretense. Maísa Teixeira. E Barretense Maísa Teixeira. Ganharam os 4 pacotes clientes do supermercado Barretense. Zé Elias. Agora valendo o notebook. Tatiane Lira Carvalho, Rua Piauí, número 18, ganhou o notebook. Zona Leste, Ótica Santa Luzia. Vamos lá, pessoal. Centro, vamos lá. Centro tem. Ó, pessoal do centro vai ter 4 pacotes para a festa do peão, um notebook e uma viagem para um casal, ou para o Sesc Bertioga ou para Caldas Novas. Então vamos lá. Primeiro os 4 pacotes da festa do peão para o pessoal que tirou o cupom nas lojas do centro.
Juninho Marreta, Zé Luiz, por favor. Centro, um pacote para a festa do peão. João Toniolo, tirou na Imperial. Segundo pacote do centro. Pessoal do Rio das Pedras, outro pacote. Terceiro pacote, Zuzu Boutique. Ganhou Jair Petiquer. Valdir Thiago, também do Rio das Pedras, escritório do Rio das Pedras. Agora, nesse pacote, o André, está valendo o notebook, os cupons do centro. Pessoal do centro que ganhou o notebook. Mayra Aparecida de Oliveira, mora na rua Cândido José de Paula, 658, Barretos, tirou no centro. Ótica do Rui, que deu o cupom. Nós vamos sortear aqui o Zé Elias, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, vai sortear viagem aos cupons do centro. O cupom que ele retirar, o casal vai para Bertioga ou para Caldas Novas, por conta do Sindicato do Comércio Varejista. Translado e hospedagem. Iraneide A. Santana. Mora na Rua Odair Pedro, número 295, o celular é 7749, Barretos. Ótica do Rui, que ela tirou o cupom. Então essa pessoa ganhou uma viagem para Bertioga ou para Caldas Novas, que vai viajar por conta da promoção. O pessoal, deliberação dos dois presidentes do Sindicato Varejista, da ACIB e a diretoria. Pegaram um cupom que está escrito no verso: que Deus abençoe que eu ganhe. Não, mas Deus abençoou de fato, porque os dois presidentes liberaram a Joana dos Santos Rodrigues. Ela tirou o cupom nas lojas Zé Demais, mora na Rua Antônio Ribeiro, telefone é de 1357, e eles deliberaram para conseguir, vai dar um pacote da festa do peão para ele.